Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta terça-feira, hoje 26 de maio de 2020. Está no ar, não ainda ao vivo, Wilson Pacheco, mas um programa inédito, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através do nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo do programa, porque ele está sendo gravado no final da tarde dessa terça-feira, né? Mas que, à medida possível, a gente vai estar interagindo ali pelo Facebook, sobretudo, e também trazendo seus comentários, suas sugestões para os próximos programas. É uma grande honra te receber, Wilson Pacheco. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar novamente no programa. Ainda estamos via internet gravando o programa. Realmente eu espero que a partir da próxima semana, que já será o próximo mês, né, provavelmente, ou na próxima semana, que a gente volte ao estúdio, possa gravar ao vivo, porque eu gosto mais ao vivo, acho mais interessante. Essa é a opção que nós temos no momento, através da internet. E também, assistindo ao programa na terça-feira passada à noite, que nós gravamos durante o dia, eu fiquei olhando ali e eu fiquei imaginando, as pessoas devem ficar aterrorizadas, porque o monte de cacuetes que eu tenho, eu coço a barba, coço o nariz, coço a cabeça, coço a orelha. Eu fiquei assustado comigo mesmo, né? Mas acho que isso é efeito de estar gravando o programa, que é ao vivo, a dinâmica é outra. Então não dá tempo de eu coçar tanta coisa, eu coço só a cabeça de vez em quando. E a gente não aparece, então, né? O Luciano exatamente. Você às vezes está coçando sossegado e não está aparecendo. Então dá para você coçar numa boa. Não é cacuete, não, de jogador de beisebol, viu só? Aqueles cacuetes deles são na realidade, um sistema de comunicação, né? É a combinação da jogada, né? No meu caso, mesmo acho que é toque só. Não é, a minha família me acusa disso. A minha família me acusa de toque. Você sabe, mas de qualquer jeito, precisou vir uma pandemia para eu não aprender que eu não devo ficar me beliscando, né? Porque eu estou sempre exatamente. Mas eu fico fazendo massagem aqui na cabeça para ver se nasce cabelo, não tem jeito, Wilson. Também eu acho que está fazendo, né? Essa massagem não dá certo. Eu já tentei, Rodrigo. Já tentei. Cortava no calendário lunar, não sei o que, o cabelo, que imagina. Mané lunar, coisa nenhuma. Ô Wilson. A maré do mar. Tu viu que convidado especial que a gente tem nessa noite? Sim, eu estou achando muito interessante e não vejo a hora de começar a conversar. Acho que ele tem muita coisa para contar para nós. Luciano, tem muitas perguntas também. Mais ou menos 25 anos, e a gente confabulamos muito hoje ao longo do dia, em vários momentos que a gente conversou, né? Nos últimos dias, né, Luciano? Que agora Rodrigo, já não é... deixa eu até fazer um adentro aqui, ó. Falando em calendário lunar, o Wilson está comentando o calendário lunar. Tu sabe com quem que eu fazia calendário lunar aí no Novo Hamburgo? Pilomax, mas tu lembra do saudoso Luiz Cabeleireiros? Claro. Falecido Luiz, um grande profissional. João o Mendonça mandando ver aí. O Luciano. Fazia calendário com ele. Luciano Carvalho de Sá. Agora não existe mais? Como é que é esse negócio, hein? Luciano Mergulhador, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Wilson. Rodrigão, já fizemos movimento estudantil, né? Eu acabei ganhando esse apelido aí, Rodrigão, Luciano Mergulhador, por causa da minha profissão, né? Você não chegou a acompanhar essa fase da minha vida aí, mas nós fizemos movimento estudantil juntos, marcamos história aí na nossa juventude, né? Hoje aí já estamos na casa dos 40, né? Então, mas acabou pegando, né, esse apelido aí de Luciano Mergulhador, aí nos confrontos aí que a gente acabou tendo aí com representantes da classe política tradicional, né, que não aceitaram aí um tipo de liderança e movimento aí novo, né, um movimento moderno que a gente está fazendo, né, que não tem nada a ver com as velhas políticas, né, mas tudo a ver com
uma nova forma de ver as coisas e até transformar, né? Transformar as coisas, né, Rodrigão? Tu esperava essa projeção nacional que tu teve? Eu não sei se a tua foto não saiu o mundo afora, né, Luciano? Mas teve uma foto icônica tua ao lado do Adélio Bispo, né? O homem da facada no presidente Bolsonaro, né? E aquela foto tua, um belo dia, estampando as manchetes de jornais, de telejornais Brasil afora. Eu te confesso que aquela foto me pareceu familiar, mas eu nunca liguei uma coisa a outra. E recentemente o Wilson Pacheco me mandou uma matéria e eu olhei direito para aquela foto e disse assim, não, mas eu conheço essa figura aqui. Sim, claro, você deu a facada do Bolsonaro? Não, eu conheço a outra figura que é muito mais figura que esse tal de Adélio aí. Luciano, história de Forrest Gump. Como é que tu foi te meter nessa, Luciano? Que história é essa? Onde é que tu tava? Que coisa louca foi essa, hein? Não. Quer ver? O Wilson e o Rodrigão. Deixa eu contar para vocês aqui, então, essa historinha aí. Eu até uma coisa que eu estou comentando agora com o pessoal que pede para bater foto comigo. Porque antes desse atentado, o pessoal pedia para bater foto comigo. Dizia, o mergulhador acompanha, eu sou seu fã aí nas páginas sociais, a gente acompanha essa sociedade civil organizada aí que você quer fazer. Pô, muito bacana. Tanto assim, ó, até olha aqui que interessante. Ó. Daqui mais uns dias nós vamos estar com essa campanha aqui na rua. Né? Olha aí. Ó. Não reeleja vereador. Muito bem. Irmão, isso aqui em 2016, nós fizemos uma campanha em Paranaguá, eram 17 vereadores, nós derrubamos 12 vereadores com essa campanha de conscientização. Tá? Então, o que acontece? Isso em 2016, aí veio 2017, veio 2018, né? E então, o que acontece? A galera começa a bater foto com a gente. O nosso objetivo, como movimento, não é ser famoso, né? Mas essa fama, esse prestígio, essa credibilidade, Wilson, acaba acontecendo como consequência dessa nova forma de fazer uma política diferente, certo? Só que, claro, acabou acontecendo esse atentado, hoje, depois de passado já um bom tempo, aí quase 2 anos do atentado, a galera pede para bater foto comigo, né? E tem gente que não sabe desse episódio que aconteceu aí, dessa facada. Né? E simplesmente o que eu falo, a pessoa bate foto comigo, eu já aviso, ó, por favor, se bater foto com o mergulhador não vai dar facada em ninguém. Né? Já fica tipo uma brincadeira. Mas o que acontece? Wilson e Rodrigão, quando aconteceu essa foto, que o Adélio Bispo dos Santos colocou no Facebook dele, tá? O evento que estava acontecendo no momento era a greve dos caminhoneiros. Nós já estávamos ali, se eu não estou enganado, perto de 15, 18 dias já de greve. O Brasil estava paralisado, a coisa já estava bem preocupante. Né? E eu simplesmente estou lá com uma plaquinha, políticos inúteis e renuncia Temer. Né? E aí eu com essa plaquinha, a galera me reconheceu, tinha uma galera, porque assim, a greve dos caminhoneiros não era um movimento identificado como esquerda ou identificado como direita. Né? Tinha muitas pessoas do movimento de esquerda e do movimento de direita que estavam apoiando a greve dos caminhoneiros. Né? Então, estou eu passando em frente à catedral aqui em Florianópolis, na escadaria, e o pessoal me vê e me chama para bater foto. Né? Tanto que assim, na escadaria você tinha uma galera identificada com cor vermelha, né? Automaticamente caracterizado como, né, esquerda e tal, e tinha a galera intervencionista, a galera com a bandeira verde e amarelo na Praça 15, e toda essa galera me chamando para bater foto. Né? E aí o que acontece? Esse Adélio acabou também pedindo para bater uma foto, né, junto com o nosso pessoal. E aí acontece que uns 3 ou 4 meses depois, esse cidadão aí acaba fazendo esse atentado contra o candidato à presidência da República, né? E agora o que eu digo assim, ó, e às vezes, talvez aqui eu tenha um pouco mais de tempo para falar, em outros canais aí eu não tive esse tempo, e talvez o Rodrigão está oferecendo para a gente aí esse tempo, a credibilidade dele para nós podermos falar sobre esse assunto, né? Que o grande ato de irresponsabilidade. Tá? O Rodrigão é um jornalista, tá? É o diretor aí do Canal 14, é isso, né, Rodrigão? Isso aí. Tá? O Wilson eu vou conhecer um pouquinho mais agora. Não tivemos um tempo para nos conhecermos mais nos bastidores, mas vamos nos conhecer. Agora, eu acredito que vocês devem concordar comigo. Foi de tamanha irresponsabilidade, hoje eu já estou vendo, já faz algum tempo já que eu estou conversando com o advogado, para que a gente consiga processar a Rede Globo. Porque a Rede Globo foi a grande, vamos dizer assim, culpada de eu ter até meio que diminuído um pouco essa nossa linha do movimento sociedade civil organizada,
porque teve no período que logo isso aconteceu, gente, eu era expulso de lugares públicos, você me entende? Porque as pessoas não entendiam que aquela foto aconteceu. O cara, eu não conhecia o Adélio, simplesmente uma pessoa que pediu para ter foto do meu lado, né? E aí uma série de situações depois acabou acontecendo aí, que até acabei fazendo fui chamado para depor na Polícia Federal, isso quase 2 anos depois do atentado, né? E surgiram novos fatos, né? Novos fatos aí em relação a essa questão desse atentado, né? Perguntas que não querem calar. Adélio é louco ou não? Que você veja, nós ali na escadaria, nós não identificamos essa loucura. O cara simplesmente não aparentou em forma, de momento algum, ter alguma insanidade. Tanto que os telefones, onde as fotos, né, foram tiradas, porque eu tenho algumas fotos não com ele, mas com certeza o meu telefone foi utilizado pelo Adélio para tirar foto eu com outras pessoas. Você me entende? Mas eu não tenho foto com ele, porque justamente ele acabou sendo o fotógrafo desse evento aí. E ele colocou a foto dele lá no Facebook dele, que foi o que a Rede Globo de televisão acabou divulgando no Jornal Nacional, né? E pessoas que também estavam naquela foto. Então, se os amigos conhecem jornalismo sério, você sabe. O cara fez um atentado. O certo seria ter retirado meu rosto ali nessa situação. O fato é que acabaram me envolvendo nessa situação toda aí que está acontecendo. Prejudicou no teu trabalho, Luciano? Olha, Rodrigão, eu basicamente no meu trabalho, eu já tenho essa questão que eu já compro uma briga muito grande com classe política, né? Que é a sociedade civil organizada, e a gente entra muito nessa linha de fiscalização, lutar pela transparência. Então eu tenho muitos inimigos políticos, né? Agora, no meu trabalho profissional, afetou não muito, tá? Mas agora a questão da sociedade civil organizada como movimento, né, isso me afetou muito, isso me causou muito constrangimento até hoje. É porque eu estou levando uma forma criativa, né, de falar na brincadeira. Se você tirar uma foto com o mergulhador, eu já aviso, não vai dar facada em ninguém. Você me entende? Então é um aviso que nós já passamos já para o nosso pessoal. Mas isso a curto prazo me atrapalhou muito. Me atrapalhou muito. Você imagina que em Paranaguá, o litoral do Paraná, o porto, né, de Paranaguá, certo? Ali a característica política de Paranaguá, você vê, olha a importância que eu falei desse geográfica, desse polo, tá? E você imagina, você acredita, Rodrigão, porque nós aqui da região do Vale dos Sinos, nós estamos acostumados a eleger deputado estadual, deputado federal, nós já elegemos até senador, né? Acho que o Ferrari, não me lembro se o Ferrari era de Novo Hamburgo, acho que era da região do Vale dos Sinos, não era? O falecido Ferrari? Acho que ele era da Serra, mas não tenho certeza. Tá. Mas o que acontece? Nós estamos... Acho que de Caxias. Já politicamente... Nós temos um metrô que é diferenciado de Sapucaia, da 116, uma porrada de situações que nós conseguimos. Por quê? Porque nós temos força política no Vale dos Sinos, né? Mas o litoral do Paraná nunca conseguiram fazer uma união, certo? E acontece que o Luciano Mergulhador, eu estava conseguindo fazer isso daí. Em prol do quê? Primeiro, pelo Patriotas, eu iria concorrer ao Senado, porque o japonês da Federal, ele não ia concorrer mais ao Senado, ele tinha desistido de concorrer. Então eu coloquei meu nome à disposição do Patriota para concorrer ao Senado. Só que daí o que acontece? O Patriota optou, o partido, né, a nível nacional, optou de colocar a Rose, que é a irmã do presidente nacional do partido, mas interessante, ela era da cidade de Paranaguá e resolveu fazer uma composição 100% feminina, né, onde o partido, de alguma forma, ali parece que ia ganhar 3 milhões do fundo partidário. Não concordo muito com essa situação. Mas o que eu vi ali? Eu vi a possibilidade daquilo que ia cair no meu colo, que eu estaria unindo o litoral, e talvez até, quem sabe, conseguir fazer essa projeção para dentro do Estado, né? Então, surgiu essa oportunidade da Rose concorrer ao Senado. E eu entrei nessa candidatura dela, e eu estava conseguindo, Rodrigão, fazer um milagre, um prodígio, de, por exemplo, dentro do diretório do PSL, tá? Eu estava fazendo vídeos
e chamando lideranças. E até foi o candidato a prefeito pelo PT de Paranaguá, dizer o seguinte, o cara que eu achei muito interessante o posicionamento dele, ele dizia, não, a Rose, candidata ao Senado, é uma candidata que ela deveria concorrer pelas bases do PT, porque primeiro é filha de, são 7 irmãos, lutou pra caramba, uma mulher negra, né? E simplesmente ela conseguiu se formar advogada e ele dizia, a Rose é o meu segundo voto para o Senado, né? Porque o primeiro voto dele seria do candidato do PT ao Senado, o segundo voto ele disse, e abriu, disse, ó, vamos colocar a Rose como candidata ao Senado. Aí, Rodrigão, você entende o milagre e o prodígio que nós estávamos conseguindo fazer e unir, né? Imagina, dentro do PSL, um candidato a prefeito do PT elogiando e abrindo o voto, dizendo que ia votar nela para quê? Para unir o litoral, para unir Paranaguá, em prol dessa candidatura. Você me entende? No momento que vem essa foto bombástica com Adélio Bispo dos Santos, o autor do atentado contra a vida do Bolsonaro, simplesmente eu fui expulso de dentro do PSL, porque fica para nós. Eu faço uma leitura hoje assim, ó, até nos bastidores nós estávamos conversando, né, o Rodrigão? Eu tenho realmente verdadeiro asco sobre essa história de direita e esquerda. A minha leitura sobre direita e esquerda, eu venho em respeito à questão do parlamento inglês. O parlamento inglês, que optou por essa ideia de esquerda e direita, porque você tem o primeiro-ministro e quem está sentado à direita do primeiro-ministro é puxa-saco do rei. Quem está à esquerda é porque é oposição ao rei. Portanto, eu parto daquele princípio que, por exemplo, Lula, Dilma, quando eles foram governo, eles eram direita. E, por exemplo, Bolsonaro, quando era deputado, Bolsonaro era esquerda. Entende? Só que é mais fácil você botar essa nomenclatura de direita e esquerda, porque hoje a maioria das pessoas, né, estão virando máquina. E a gente está quase numa leitura, como é que se diz? A leitura de 0 e 1 dos computadores, né, que Sistema binário. é a leitura código binário de 0 e 1. Quer dizer, é mais fácil tu falar a respeito de esquerda e direita e não dizer que existe um socialismo, um capitalismo, que existe um nazismo, um fascismo, você me entende? Todos esses ismos que são movimentos de ideologias, né? Então fica mais fácil vender isso para a média. E não é essa a leitura que nós fazemos. Então hoje assim, é tanto que a verdade para nós tem 3 vertentes, né? 3 vertentes, um lado, o outro e a verdade. Por isso que a sociedade civil organizada, como movimento hoje que nós pregamos, nós estamos pregando, Wilson, essa verdade, né? Uma forma diferente de se fazer política, uma forma mais arrojada, uma forma, às vezes, até um pouquinho mais perigosa, né? Por falar a verdade. Porque se você quer ganhar inimigos, fale a verdade. Wilson. Deixa eu falar aqui. Luciano, voltando um pouquinho para aquela foto icônica, a sua ao lado do Adélio, ali naquele momento, depois da foto ou antes da foto, você teve a oportunidade de conversar com ele e se teve essa oportunidade, quanto tempo vocês conversaram, que você lembra, e o que vocês conversaram, por exemplo? Ele deu alguma indicação do atentado, o que passava pela cabeça dele, do que ele pensava em fazer em relação ao candidato Jair Bolsonaro na época, por exemplo? O que ele faria 3 ou 4 meses depois desse encontro que você teve com ele lá durante a greve dos caminhoneiros? Quer ver, Wilson, o que acontece? Eu digo o seguinte, às vezes a pessoa fala, estava no lugar errado e na hora errada, né? Eu digo, eu estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa errada. Você me entende? Claro. Porque eu não vou apartar o meu caminho, que é um caminho correto, né? Porque por essa situação X. Eu conheci esse cidadão ali por causa daquele momento da foto. Então eu tive ali, foi coisa de minutos, que a gente acabou conhecendo esse cidadão. Uma coisa é certa, de louco aquele cara não tem nada. Agora o interessante, saindo um pouquinho da tua pergunta, mas entrando acho que na parte interessante, porque de certa forma, querendo ou não, o nosso movimento ele faz um trabalho de... a gente recebe muita denúncia. São muitas denúncias que nós recebemos, Wilson. Então, de vários assuntos. E como a gente já tem essa experiência, depois que repercutiu novamente essa questão, aí muitas pessoas me procuraram, tá? Pessoas que estavam na escadaria, que já fazia um tempo que não conversavam comigo, e refrescaram a minha memória em relação a uma porrada de coisas que foram faladas naquela escadaria.
Você me entende? Se você deve ter acompanhado ali na página do Oswaldo Eustáquio, né? Acho que a última vez que eu vi, parece que estava com 540 mil visualizações, tá? Isso lá no comecinho, depois eu acabei não olhando mais a página ali. Mas o que acontece? No momento que houve essa repercussão, foi feita essa chamada, essas pessoas nos procuraram, né? E relembrando, mergulhador, não sei se você lembra, mas o cara esse que bateu a foto, que é o Adélio, tá? Por causa daquela placa, a placa, se você lembra daquela plaquinha, políticos inúteis, você lembra desse dizer aí, Rodrigo? Do cartaz. Tá? Isso, estava lá, políticos inúteis. Em cima dessa questão, Rodrigão, foi quando o próprio Adélio levantou o questionamento. Mas nem todos os políticos são inúteis. E os caras falam, tu lembra disso aí, mergulhador? Conta mais. O pessoal foi falando, o cara falou, nem todos os políticos são inúteis. Aí depois ele fez um chamamento para nós, dizendo, né? Porque aí eu fiz o questionamento, mas quem seriam os políticos que não seriam inúteis? Aí ele deu uma listagem do pessoal que ele costumava frequentar no anexo 4, lá em Brasília. Né? E ele citou Jean Willis, que era um deles, certo? E fez um convite até para que nós pudéssemos ir lá para conhecer essa liderança política. Para mim, de certa forma, acabou me marcando um pouco isso daí, e eu acabei não comentando muito nas nossas páginas sociais, até porque se você der uma olhada, você vai ver um tempo ali que eu fiquei realmente, eu meio que abandonei as páginas sociais, até pelas questões de perseguição, tá? E o nosso pessoal, assim, mais achegado, mais de casa, também já acabou não comentando muito. Mas quando houve esses comentários, novamente, chamando para esse questionamento, para essa questão, foi quando, aí é que entra o Wilson, que, veja bem, ele faz esse chamamento, né? E depois, na sequência, o que acontece? Acontece lá o atentado, 3 meses depois dessa conversa. Hoje está fazendo o que faz 2 anos da conversa. vai fazer 2 anos, daqui um pouquinho vai fazer 2 anos. Deve ser por esses dias agora, né? Depois disso tudo, final de maio. cara, eu tive contato de pessoas que trabalharam com a Adélio, por causa da polêmica dos vídeos que acabaram vindo agora há pouco tempo, certo? O pessoal acaba me procurando, o mergulhador, pô, tem tal coisa para falar, tem tal coisa para dizer. O fato passou muito tempo, tá? Esses comentários de escada e tal, depois eu até vi, acho que foi no Estadão, falando que o mergulhador, as coisas que ele está falando, como é que se diz, não, esqueci agora como é que é a palavra agora que foi usada pelo Estadão, tá? Mas o fato é esse, não, o que eu tenho são o que nós temos, eu e esse pessoal que está conversando comigo, que estava na escadaria, pessoal que trabalhou com ele, são indícios, não são provas, né? Porque existe essa questão aí, depois do que aconteceu, o próprio Jean Willis, depois de ter sido eleito deputado, o cara simplesmente abandona o mandato de deputado e simplesmente o cara vai para onde? Vai para o exterior. Então tem muitas... Oi, Luciano. Cortou, né? Luciano? A internet vem falhando um pouquinho, né? Oi, Luciano. Melhorou agora? Sim, agora tá voltou. Vendo? Voltou, Estava fazendo a analogia. Então, foi para o exterior, foi eleito e foi para o exterior, se mandou, né? Você me entende? Então, assim, parece que parece que o cara está assumindo, entendeu? Porque daqui um pouco, né, deveria começar essas investigações e tal, e tudo deveria tomar um rumo, né, mas um rumo diferente. Da mesma forma que a gente lança esse questionamento, porque eu também coloquei esses dias, eu coloquei uma placa lá que mandou ele estava lá aquele dia, né? Ele chegou a falar em alguma coisa. Cara, não, o Adélio, ele estava trabalhando, ele trabalhava ali, parece que no Itacolobi, tá? Trabalhava num restaurante japonês, tá? E aí tem uma pessoa que trabalhou 3 meses com ele, que de certa forma agora mantém um contato com a gente aí, né? Uhum. Tá me ouvindo aí? Porque parou o teu...
Tô te ouvindo o bem. vídeo parou. Tô te ouvindo bem. Estou lhe ouvindo também. E essa pessoa que teve o contato com ele, Então, que conviveu mais com ele, também considera ele um cara normal, assim, nunca percebeu nada de estranho na conduta dele. cara, eis a questão, Rodrigão. Ele simplesmente ele diz, não, o cara tipo assim, o que ele questiona muito é a questão da linguagem muito de movimentos assim, movimento socialista, movimento comunista, né? O cara muito ligado a essas questões. Mas ele diz assim, o cara simplesmente era um intelectual, entende? Essa é a classificação de quem conviveu com a Adélio tem essa interpretação, entende? Então assim, ó, veja bem, Wilson, simplesmente o cara não tem vocação nenhuma para a questão de insanidade. Eu não sou psicólogo, não tenho esse diploma, tá? Mas as pessoas que eu conversei, que eu convivi, né, que eu convivi não, as pessoas que eu tive o conhecimento que conviveram com o Adélio são unânimes, né? Tanto que as sobrinhas do Adélio, tem vídeo dela até no meu Face ali também, elas dando depoimento, as meninas. Não, era uma figura, a gente tinha o Adélio como uma figura, um representante masculino, é o ponto de expressão delas, assim, de uma figura masculina, um pai, foi quase basicamente um pai para as meninas. Né? Estão me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Sim. Luciano, uma pergunta. Você, evidentemente que você já conversou com a Polícia Federal sobre isso. Você deve ter dado alguma declaração para eles, algum depoimento, sei lá qual que é o nome que se aplica no caso. Mas o que a Polícia Federal acha disso que você conta, que você está dizendo? Eu quero emendar essa pergunta, Wilson, se me permite. Claro. Eu achei interessante a chamada que foi dada no programa do Eustáquio, né? Que tu teria sido, Luciano, a última pessoa viva até agora, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas já não estão entre nós que falaram com ele, né? Que a gente sabe que falou com ele, que teve contato com ele, que teve proximidade com ele. Então eu quero, junto com esse questionamento do Wilson a respeito de como foi teu depoimento à Polícia Federal, quero saber de ti também se de alguma forma tu acha que ele agiu em conluio, né? Ou que ele teria agido sozinho. Mas vamos conversar sobre isso na volta do nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Em relação Estação Hamburgo de volta TF. nessa terça-feira à noite. Estamos gravando no finalzinho do dia, agora são 18 horas e 42 minutos. Em seguidinha, está entrando no ar a partir das 21 horas, esse programa fresquinho para o nosso telespectador na nossa Vale TV. Hoje eu e o Wilson Pacheco estamos conversando com o Luciano Carvalho de Sá.
Esse é o Luciano Carvalho de Sá que a gente costumou ver em Novo Hamburgo, aqui nos anos 90, nos anos 2000. Hoje é o Luciano Mergulhador, pelo ofício dele, pela experiência internacional dele de mergulho. Hoje trabalha a operação dele, recuperação de pontes, está me contando uma série de obras de engenharia que ele vem participando nos últimos anos, né? Mas hoje morador de Santa Catarina, né? Próximo a Florianópolis, e foi a última pessoa que se tem notícia que está viva, que teve contato com Adélio Bispo, né? O homem da facada no presidente Bolsonaro. A gente conversou um pouco sobre o perfil dele, sobre esse movimento dele de provocar a organização da sociedade civil, e acho que isso dá alguns programas para a nossa discussão, né, Luciano? Muita coisa dentro disso. Falando, o Luciano sempre teve um ativismo político muito grande aqui em Novo Hamburgo, tanto na política estudantil, depois na política partidária. Foi colega do nosso deputado Essur, praticamente um grande incentivador da hoje vereadora Tita, né, a participar do movimento comunitário e depois do movimento político também. Tem sido protagonista Brasil afora de vários movimentos sociais. E a nossa conversa com ele, o Wilson Pacheco, provocava ele, antes de nós irmos no intervalo, acerca de como foi esse encontro com a Polícia Federal, né? Recentemente esteve lá prestando depoimento, falando sobre esse encontro, a partir do momento que tudo isso vem à tona, né? A Polícia Federal que esses dias, novamente, prestou um esclarecimento diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, mostrando que não, o Adélio Bispo agiu sozinho, não encontraram nenhum indício de que havia qualquer tipo de conluio da participação de mais pessoas lá. Luciano Mergulhador, Adélio Bispo agiu sozinho? Eu não sou psicólogo para poder emitir laudo sobre essa situação. Mas, Rodrigão, a gente, sei lá, cara, a gente pode questionar algumas coisas. Nós podemos pensar e refletir sobre e fazer as perguntas. As perguntas certas é que deve ser feita, né? O cara estava desempregado há não sei quanto tempo já, tá? E o cara foi encontrado, não sei com quantos telefones, mais computador, e o cara simplesmente estava andando aí para cima e para baixo, com essa estrutura, caçando aí o Bolsonaro, né? Foi alegado no julgamento dele que ele tem um grau de insanidade, tá? Eu acho que também no outro bloco nós falamos bastante sobre esse assunto aí. Uhum. Cara, eu fiquei pouco tempo com ele. Foi só uma questão de uma foto mesmo. Eu sempre acrescento, né? Agora, depois de passar disso daí, eu já faço uma brincadeira, porque eu já passei por grande constrangimento em muitos lugares, sendo até expulso de lugares aí, né? Por causa dessa foto que a Rede Globo irresponsável colocou o Luciano Mergulhador ao lado desse cara do atentado, né? Mas, cara, esse foi o que causa muita estranheza para a gente. Depois que a gente saiu a matéria do Oswaldo Eustáquio, a Polícia Federal levou 20 minutos para entrar em contato comigo para marcar o depoimento, tá? Não tenho nada contra o delegado, não tenho nada contra as pessoas que estão na Polícia Federal, nada contra. Quem tem que fazer as investigações são eles e tal. O que nós temos, pessoal que está na foto junto lá na escadaria, nós também temos esses questionamentos, né? São lançados questionamentos. Existe alguma ligação aí com algum segmento, um grupo, né? E então nós passamos essas informações para a Polícia Federal. Agora, se a Polícia Federal faz a investigação e apresenta esse laudo, né? Igual eu particularmente, eu continuo com algumas investigações aí. Eu não sou polícia, mas eu recebo muita denúncia justamente por causa do movimento de sociedade civil organizada, que é um movimento que está sempre fiscalizando e lutando contra o crime organizado político, né? E tem muitos questionamentos. Eu tenho certeza, o Wilson, da mesma forma que o Wilson fez esse questionamento, fez essas perguntas, são perguntas que não querem calar, cara. Não querem calar, né? Então, eu acho que está muito cedo, não digo muito cedo, está tarde para ter um resultado de investigação. Está muito tarde para ter um resultado de investigação. Mas nos causa muita estranheza esse parecer aí. Tá? Ele era filiado ao PSOL, né? Isso é claro, né? Certo.
e esteve em algum Agora, momento olha só. na Câmara dos Deputados, né? O que não é uma prerrogativa exclusiva de um ser humano, né? Qualquer um pode ter uma audiência com um deputado, Ó, Rodrigão, pensar, né? Deu uma cortadinha. outra questão. Deu uma picadinha de novo, vai de novo. Tá me ouvindo? Sim. Uhum. Tá me ouvindo aí? Tá. Quando houve o atentado, não a foto, quando houve o atentado, tá? A identidade de Adélio Bispo do Santo já estava lá no Congresso Nacional. Ou seja, dando uma linha investigativa, no caso, que deveria ser a linha investigativa, dando a entender o quê? Caso o Adélio conseguisse escapar ali do flagra, conseguisse escapar do pessoal que estava ali, né, automaticamente ele já estava com o álibi pronto. Né? Ou seja, o Adélio estava no Congresso Nacional. Você entende? Agora, ao mesmo tempo que tem essa identidade, não tem ali qual o gabinete que o cara estava indo. Você me entende? Também andei pesquisando, existem imagens, não digo imagens. Se você vai no Congresso Nacional, achar a sua presença lá, você tem que passar pela parte de segurança. Então fica o registro da sua passagem no Congresso Nacional. Né? Então, a Adélio participava, já ia em 2013, já ia lá né, que acaba se confirmando o que foi falado lá na escadaria. Né? Então, se você tem essa vertente investigativa, aí é que está. É uma questão que a PF é que tem que investigar. Né? Não é necessariamente porque foi dado isso daí que a gente tem que aceitar, porque as perguntas ainda continuam. Nós temos ainda perguntas a serem feitas que nós precisamos de resposta. Né? A sociedade precisa de resposta. Nós precisamos saber a verdade. Né? E para saber essa verdade, eu acho que a gente tem que continuar mexendo aí, nem que seja pelo menos essa parte também aqui da própria imprensa, tentando trazer esse questionamento, né? E tentar trazer essa saída para nós aí nesse imbróglio todo, né? Como é que foi a tua fala com eles lá na Polícia Federal? Foram mais ou menos as mesmas perguntas que nós fizemos? As respostas foram as mesmas que tu deu para nós aqui? Eu acredito que a PF não analisa como prova o que eu apresento, porque o que nós temos é o quê? Comentários que foram feitos na escadaria, né? E sendo que a maioria do pessoal também que está na escadaria tem muito medo de ir na PF e confirmar. Você me entende? Então acaba o quê? Acaba basicamente o Luciano Mergulhador, né, que ouviu o comentário, e esses comentários que nós temos, eles são indícios, não são provas. Você me entende? Mas então, a PF fez... Luciano, você disse que você comentou algumas vezes já que várias pessoas nas escadarias fizeram comentários. Mas, na tua opinião, algum comentário desse é relevante? Porque, como você mesmo disse, eu não sou advogado, não é meu ramo, mas isso de ouvir dizer não prova nada, é só ouvir dizer. Não é, você precisa apresentar fatos. Alguma conversa dessa das escadarias, alguém te apresentou algum fato, alguma coisa que você possa levar adiante, mesmo com uma investigação tua mesmo, ou você relatar isso para a polícia? E se alguém tem algum fato importante, por que essa pessoa não se apresentou para a Polícia Federal até agora? Qual é o medo dessa pessoa? Será que a Polícia Federal não vai dar proteção para alguém que tenha uma informação que seja relevante realmente? Mas aí é que está, Wilson. Você sabe como é que funciona essa questão da proteção de testemunha? Quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes a gente pensa. Como é que seria essa proteção, né, de proteção à testemunha? O fato é o seguinte, quer ver? Vamos fazer um questionamento. Agora há pouco tempo eles querem o telefone do Bolsonaro para fazer uma investigação, tá? Saindo um pouquinho desse assunto, mas só tratando nessa linha. Quer dizer, o STF quer pegar o telefone do Bolsonaro para fazer a investigação em relação às reuniões que aconteceram agora há pouco tempo, não é verdade? Mas você sabia que, por exemplo, o STF não está permitindo que seja aberto os telefones do Adélio, não está permitindo que seja, por exemplo, o Adélio... Claro. Gente, o Adélio não pode dar uma entrevista assim como a gente está fazendo aqui agora. Quer dizer, aí tem lei para proteger o cara, né, para isso não acontecer. Você me entende?
Aí, por exemplo, o presidente da República ele tem que entregar o telefone dele, né, para ver o que aconteceu em relação à reunião lá do Ministério. Né? Mas aí, para fazer uma investigação a fundo, o STF já segura, não pode, motivo de segurança nacional. Entende? Assim, ó, aí entra a minha opinião. Aí entra a minha opinião. Tá? Esse tipo de coisa que está acontecendo é porque, cara, quem mandou matar esse cara, quem mandou matar o candidato a presidente, certo? É gente poderosa. Isso é a minha opinião. Eu vendo, assim, fazendo uma análise. Porque, gente, eu não sei, é tão fácil juntar os pontinhos, mas parece que tem alguma coisa, é um poder aí que está por fora, sabe? Querendo ou não, se eu gosto ou não do Bolsonaro, né, isso é um caso à parte. Mas o fato Bolsonaro entrando no poder, o cara deixou de dar 6 bilhões de reais para a Rede Globo, por exemplo. Né? E isso aí é muito dinheiro. Por exemplo, o Senado, o nosso Senado Federal, com os nossos 81 senadores, tem um consumo, ou pelo menos a última vez que eu pesquisei, são 3 bilhões de reais, é o que custa aos cofres públicos o Senado Federal. Só a Rede Globo por ano custava 6 bilhões, né? Para dar o cala-boca da imprensa. Se sabia que se esse cara ganhasse, o Bolsonaro ganhasse, com certeza, né? O Bolsonaro não ia dar esse dinheirinho aí para o cala-boca da imprensa. Então, o próprio Jean Willis, bicho, ele é um cara que ganhou lá o Big Brother, né? É um cara que ganhou a eleição para deputado federal e simplesmente o cara abandonou os privilégios. Oi, Luciano. Tá picando de novo o teu sinal, Luciano. Oi, Luciano. Wilson. Oi. Do que tu está ouvindo do Luciano até agora? Eu tinha mais um questionamento para ele. Ele retornou agora. O que tu está entendendo de tudo que o Luciano está falando agora? É mais ou menos dentro de uma linha que tu também acredita, né? Como assim? Não. Eu estou achando assim uma coisa. A questão que ele citou do telefone do Bolsonaro e do telefone do Adélio. Concordo com ele e eu vejo o seguinte, aí são duas irregularidades. Tanto querer exigir o telefone do presidente da República, quanto o STF não permitir que seja periciado o celular do Adélio. Mas, ao mesmo tempo, se você considerar essa proibição, acho que, paralelamente, a Polícia Federal pode fazer outras linhas de investigação. Como, por exemplo, o celular do Adélio está proibido? Tá. Mas esse pessoal da escadaria, que tem uma série de informações, esse pessoal não está proibido de falar. Então, essa talvez fosse uma linha de investigação que a Polícia Federal deveria seguir. O que eu também tenho muitas dúvidas em relação às conclusões que a Polícia Federal já teve sobre essa investigação, eu também tenho. Eu acho que tem muita coisa a ser explicada. Não é possível que um maluco como ele, dizendo como o Luciano disse, se o cara é maluco, o cara tinha 3 ou 4 celulares, 2 notebooks, viajou para cima e para baixo, o cara é um duro. Como é que ele viajou de avião para cima e para baixo? Fez curso de tiro em Florianópolis, se não me falha a memória. Então, ele tem uma série de despesas aí e bens que são meio inexplicáveis para um maluco ter essas coisas, para um maluco ter feito tudo isso. Então, essa blindagem que ele sofreu, tanto ele quanto os advogados, merecem uma explicação melhor para a sociedade. Tem que haver uma transparência maior. Assim como o cara faz a tentativa de assassinato de um candidato à presidência da República de um país, é preso. 15 minutos depois, aparecem 3 advogados top de linha, caríssimos, prontos ali para defender o camarada. Eu não acredito que esses 3 aí tenham feito alguma coisa pro bono, né? Eu não acredito que esses 3 sejam 3 exemplos de bondade humana. Tem mais alguma coisa por trás disso, evidentemente.
Então, quer dizer, tem tudo por trás, tem muita coisa, tudo tem que ser esclarecido. Até agora não se esclareceu nada. Acharam o cara como louco, foi colocado num sanatório e incomunicável. De certa forma, ele está vivo já é uma surpresa, né? Exato, também. Ele permanecer vivo é uma surpresa. Me admira, inclusive, que ele tenha sido preso no ato ali, que ele não tenha sido trucidado, porque ainda bem que existiam vários policiais no entorno ali e que impediram que esse tipo de coisa acontecesse, porque se deixa por conta da população que estava ali, não é uma população porque eram bolsonaristas que estavam ali. Quantas vezes nós já vimos no Brasil o pessoal pega alguém que, não, esse cara acabou de estuprar uma criança. O cara é linchado. Então, seria uma coisa perfeitamente natural, entre aspas, de ocorrer. Felizmente, não ocorreu. E, felizmente, ele continua vivo. Quem sabe, com isso, a gente, no futuro, consiga desvendar alguma coisa, né? Luciano, tu falava antes, quando teve uma picadinha no teu áudio da transmissão, de que tu acredita que é possível que ele tenha agido em conluio com alguém, que alguém teria financiado por todos os custos de viagens aéreas, né? Pelo tipo de instrumentos que ele andava, com celulares, mais um celular, notebooks, né? Bastante tempo já desempregado, né? De fato, tu levaste nomes à Polícia Federal de pessoas que tu sabia que estavam em relação com ele, que trabalhavam junto com ele. Tu acha que, a partir dessa tua estada lá, vão haver desdobramentos para esse processo, para essa investigação? Então, ultimamente, eu não conversei mais ali com o delegado. Tá? Então, daqui talvez mais um tempo, talvez eu venha conversar de novo, tá? Porque, realmente, muitas das informações que eu tenho, né, isso eu passei para a Polícia Federal. Somente acrescentando essa questão de todos esses fatos que, né, nós três aqui, nós estamos lançando esses questionamentos, não é só nós, o Brasil inteiro, né, até ali aqui na Band, ali com o Lacombe, também foi lançado os mesmos questionamentos, e mais alguns aí. E eu quero lançar mais um, por exemplo, assim, ó, eu estou me organizando para conseguir processar a Rede Globo, por ter colocado ali a minha imagem sem tapar meu rosto, né, e basicamente constrangendo o meu movimento. Eu, por mim, pela minha pessoa, até eu não dou muita importância, mas é que nós temos um movimento que é um movimento muito sério, um movimento muito interessante e muito importante aí para esse processo político aí que a gente quer fazer uma mudança bem grande, tá? E aí, por exemplo, o Wilson fala da questão dos 3 advogados ali, que no momento que o Adélio faz o atentado, né, esses mesmos 3 advogados se sabe que são advogados caríssimos, né, e foram de avião, tal, e teve mais outras diligências. Então a gente sabe que isso aí envolve uma fortuna para poder defender aí o cara que fez o atentado, né? Automaticamente, então sozinho, muito difícil esse autor do atentado estar sozinho, né? Tinha muita gente interessada que o Bolsonaro não assumisse a presidência, né? Porque ele automaticamente, essa forma de fazer política dele acaba tirando muita gente que está mamando aí dinheiro público da Rede Globo. Eu acho que por isso até eu posso chegar e falar, né, dessa parte da Rede Globo. Eu quero que a Rede Globo venha me processar. Não que venha processar o teu programa, Rodrigo, mas que venha processar o mergulhador. Porque, de certa forma, eu estou colocando indícios que levam o quê? Um dos principais grupos com interesse de matar o nosso presidente, matar o Bolsonaro, é quem? O próprio grupo da Rede Globo. Esse grupo aí perdeu muito dinheiro no momento que o Bolsonaro acaba assumindo a presidência. E aí o que acontece? O Wilson e o Rodrigão. Eu trabalhador, mergulhador, tá? Assalariado, eu andei visitando, conversando com um advogado. Eu tenho que pagar R$2.000 para esse advogado, para ele entrar num processo contra a Rede Globo, né, num processo que talvez venha levar 5 anos ou um pouco menos, né? Tem que investir esses R$2.000, depois na sequência talvez esses 5 anos colocar um pouquinho mais, para quem sabe, lá na frente eu venho ganhar 20, R$25.000 da Rede Globo. Tudo bem,
isso é um valor financeiro que o próprio sistema ele pode se sustentar. O meu interesse é qual? Passando tantos anos, quando a assessoria de político inútil, tradicional, vagabundo, venha falar, porque o mergulhador é comparsa de Adélio, o mergulhador é amigo do Adélio. Né? Quando vem me falar, tentar colocar esse sino no meu pescoço e colocar esse sino no pescoço do nosso movimento, eu posso chegar e dizer, tá aqui, aqui está o papel. O juiz quer falar com o juiz determinou. Ganhei um processo contra a Rede Globo que divulgou a minha imagem junto do cara que fez o atentado. Você entende? Então, assim, esse é um questionamento forte. Cara, de onde é que surgiu esses advogados? No começo ali o advogado até falou que era financiado até pela Igreja Testemunho de Jeová. Não sei se vocês lembram dessa parte aí. Depois, na sequência, o próprio advogado falando com uma moça, eu também tive o prazer de conversar com ela na live lá do Oswaldo, ela, com coragem, ela começou a entrevistar e o próprio advogado disse, não, tem emissoras de televisão aí que estão me pagando. Isso, não sei se vocês lembram dessa. Sim, entende? Sim. Então, assim, são questionamentos, estou fazendo uma investigação paralela, vamos apresentar, de acordo a gente vai indo, quero ajudar, não quero atrapalhar o trabalho da Polícia Federal. Não quero entrar nessa briga aí que nem o Moro e o Bolsonaro estão dizendo, não, porque o fulano tá querendo agir com a Polícia Federal, está querendo atrapalhar os trabalhos da Federal. Eu basicamente não quero, mas assim, eu sou um cidadão, eu sangro, eu tenho uma vida e perseguição política para mim já é normal, né? E eu estou mexendo com gente graúda, Eu sou pequeno, não sou grande, sou um trabalhar, mas, cara, é que nem diz alguns amigos, você não tem medo de morrer, mergulhador? Cara, eu sei que o valente vai morrer um dia. Só que o covarde, ele morre todos os dias de sua miserável vida. Sabe? Então, eu prefiro viver, procurar essas verdades do que viver covardemente, né? E as perguntas continuam. Tem muitas perguntas que precisam de resposta, né? E a gente, como sociedade civil organizada, a gente tem que lutar, tem que ir atrás disso, Rodrigão. Nós vamos combinar de trazer um outro momento só para te falar de sociedade civil organizada. Que movimento é esse? Como tu acredita que deve ser? Quais são os princípios basilares que tu provocas, né? Sei que tu fez alguns movimentos aqui na nossa região nos últimos anos também, né? Em que pese não estares mais radicado aqui diretamente, mas na eleição anterior para vereador, tu esteve por aqui em 2016, fez algumas provocações muito boas, inclusive com esse movimento de não reeleição de vereadores, né? Quero ver, vamos falar sobre isso também, a gente vai cada vez mais falar em processo eleitoral, já que ele pode ser atrasado um pouco, mas ele vai acontecer em 2020, tem muito mais gente querendo entrar, né, do que gente que não quer sair, então por isso deve acontecer em 2020 ainda, né? Ou Wilson, alguma consideração mais a fazer? Eu queria ouvir uma palavrinha tua sobre aquele filme de 1h54 que passou na TV, em todas as TVs, na última sexta-feira. Rodrigo, eu não assisti o filme todo. Eu assisti alguns dos melhores momentos. Né? Todos eles são bons, Wilson. Quer dizer, todos eles são bons. Mas todos eles são bons de assistir, importantes de assistir, né? Lá estou eu coçando o nariz de novo. Deixa eu deixar bem claro, não é cocaína isso não, tá, pessoal? Eu passei o tempo todo coçando o olho, mas estou aqui com o meu álcool gel do lado e dentro de casa. Ó. Rodrigo, eu sigo dentro da mesma linha de pensamento que eu já venho falando há várias semanas, da minha preocupação, da facilidade que nós entregamos sem nenhuma reclamação a nossa liberdade, os nossos direitos individuais com essa quarentena política. Então, em relação a esse filme de 1h54, eu acho que antes de falar sobre ele, e provavelmente a gente vai falar sobre isso um programa inteiro, a minha preocupação é anterior ao que foi mostrado. A minha preocupação é a permissão que um ministro do STF dá de se revelar, de se tornar pública uma reunião de Estado que todas as reuniões de Estado no mundo inteiro são gravadas. A maior prova disso é o Watergate,
as gravações que fizeram com que o Nixon renunciasse ao governo, à presidência dele. Então, independente de serem gravadas, são reuniões de Estado que, em hipótese alguma, tem que servir para tentar mostrar que um ministro que acho que queria ganhar um presente mais bonito na festa de Natal, ele não gostou do presente que ele ganhou na festa de Natal. Então, ele fez um monte de mimimi. Aquilo é uma reunião privada, é uma reunião onde se... É como eu coloquei no Facebook. Quem está assustado com aquela reunião é porque nunca participou de uma reunião com o síndico do prédio, uma reunião de condomínio, né? É muito pior do que o que aconteceu ali. Mas mais importante do que o que aconteceu ali, ou do que se falou, do que tenta se imputar a ministros ali, que emitiram opiniões, ninguém emitiu ali uma política de... Olha, teremos que fazer assim, vamos baixar uma lei para fazer isso ou fazer aquilo. Não, foram emitidas opiniões. Se você conhece um pouquinho já leu alguma coisa sobre a leitura corporal, você vê que na reunião toda, aquele monte de gente que está ali, o único ministro que está com os braços cruzados é o Moro. É um sinal característico de quem não está aceitando ou não está concordando com o que está acontecendo. Então, o que mais me preocupa na realidade é o ministro Celso de Mello ter permitido que isso fosse divulgado. Na realidade, ele sabia que ali não tinha nada, ele viu, não tinha nada nenhuma bala de prata para derrubar o governo. O intuito dele ali, que ele já está no fim da carreira e que novembro está muito longe ainda, infelizmente, de novembro tinha que chegar logo para ele sair logo, né? O único intuito dele ali é criar conflitos, assim como o Moro também, que saiu atirando, mas sem nenhuma bala de prata. Então, é criar confusão, é criar o caos para tentar, de alguma maneira, dificultar o governo do Bolsonaro. Eu vejo dessa maneira. A gente sabe quem não vai estar lá em dezembro, né? Aonde? No STF? É. Nós sabemos... em dezembro é certeza, né? Porque em novembro o Celso de Mello cai fora. A gente sabe quem não vai estar, nem o Celso de Mello, nem o Moro. Esses dois não vão estar lá em dezembro. Então, uma chance talvez seja o Bretas, né? Esse juiz do Rio de Janeiro, da Lava Jato do Rio de Janeiro. Mas eu não sei realmente. Também não vou ficar especulando quem eu acho que vai para lá. Mas o que me preocupa é isso, é que o STF ter feito isso daí, ter permitido que isso fosse divulgado, que não deveria ter sido em hipótese nenhuma. E o que eles falam e como eles falam não importa de maneira alguma. E se ali tinha generais na reunião também, todos eles ali, os generais, primam por disciplina e hierarquia. E quem manda ali é o presidente da República. Não importa quantas estrelas aquele general tem, porque ali ele não é general, ele é um ministro. Tu sabe que de tudo, Wilson, o que mais me deixou, não vou dizer feliz, não é o termo exatamente, mas que aclarou um pouco mais a minha percepção, é de qual era realmente a incidência do presidente Bolsonaro diante dos generais e diante da tropa toda, né? E ficou muito claro que ele é o manda-chuva. O comandante em chefe. Ele é o manda-chuva. Eu acho que as declarações que saíram depois, todas deixaram isso tudo muito claro, né, Rodrigo? E é interessante, agora falando da reunião, você vê o camarada falando na reunião que ele no dia 22 de abril não sabia que ela seria divulgada no dia 22 de maio, ele não tinha como imaginar isso. Sim. Eu imagino que todas as reuniões dele são daquele jeito. É um cara que está falando para os ministros como ele fala para o público em geral, para o povo. Ele não tem um outro discurso. Ele não tem um discurso para o público em geral. Eu sou assim, eu me preocupo com vocês. Não. Você vê um cara ali, um presidente preocupado realmente em fazer alguma coisa, não sei como fazer, mas em prol da nação brasileira. Um cara preocupado com isso, um cara preocupado em que o que ele prometeu em campanha seja cumprido. E se você olhar também ali, de uma maneira ou de outra, de uma maneira direta ou indireta, quase todas as críticas de todos os ministros ali foram ao juiz Moro. Porque ele não estava, ele como ministro, não foi 10% do que ele foi como juiz. Eu sinceramente fiquei com senti muita ausência
da discussão em torno da Covid, né? A gente não vivia, Mas, evidentemente, Rodrigo, o número de mortes. bem lembrado. Rodrigo, você falou uma coisa muito importante agora. Uma coisa que precisa ficar muito claro também, toda reunião ministerial, como qualquer reunião de qualquer empresa, não sei o quê, tem uma pauta. E qual que era a pauta da reunião do dia 22? O programa chamado Pro Brasil, que o governo estava lançando. A pauta não era a Covid. Então, essa cobrança que estão fazendo... Wilson, era importante, né? Eu entendo o que tu quer dizer, mas assim como o Pro Brasil, ele é um programa voltado de novo para a questão econômica da pandemia, que é uma questão gravíssima, com toda certeza, que a gente precisa parar e discutir muito, e passar com horas de promoção disso. Mas se a gente não fizer nada, eu fiquei muito feliz com a reunião de quinta-feira, tá? A reunião de quinta-feira passada, entre o presidente e os nossos governadores, me deu um alento. Pena que o romance terminou menos de 24 horas depois com a divulgação dos afrontas todos da reunião. Porque aquilo ali é o que a gente precisa ver todo dia. Senão vão morrer 30, 50, 100 mil pessoas e nós vamos estar resolvido o problema, sabe? Isso me deixa muito preocupado. Muito preocupado. Claro, mas eu insisto, a Covid não era o foco principal daquela reunião específica. Não era esse. Mas vamos em frente. Wilson, teu ponto final, Wilson Pacheco. Meu ponto final. Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou um auxílio de 3,6 bilhões de reais para a cultura. Eu sei que, assim como o resto da população, o pessoal da cultura também está passando necessidades. Mas eu acho que isso é uma coisa que tinha que ser muito bem discutida. Espero que ainda seja, mas já foi aprovado numa primeira votação. 3,6 bilhões para a cultura. E os 3 bilhões e cacetada para os partidos? Ninguém vai mexer nisso? Ninguém vai mexer nos salários do legislativo e nos salários do judiciário? Ninguém vai mexer nisso, porque eles continuam ganhando em dia bonitinho. Se a gente pensar que são quase 1 trilhão de reais, tudo que está envolvido na pandemia, né? Todos os apoios para a cultura, seria 3% disso, mas apoio a empresas, apoio ao setor produtivo. A cultura é um dos setores produtivos mais relevantes que mais emprega no Brasil, né? O turismo está sofrendo um monte, eu não estou vendo essa discussão também em torno do turismo, né? Evidentemente que a gente tem muita coisa para discutir nesse país. Valeu, Wilson. Luciano Carvalho de Sá, o Luciano Mergulhador, obrigado por ter estreado na nossa Vale TV, na nossa Estação Hamburgo. Quero te agradecer demais por estar aí de peito aberto conversando com a gente, trazendo algumas das tuas memórias, discutindo esse assunto que, enfim, inusitado, né? Tu estava do lado do cara que quase matou o presidente da República, né? E aí a torcida organizada, metade da torcida organizada, né, segurou ele em vida e alguns quiseram ainda que o dano fosse maior, o que evidentemente é um crime desejar uma coisa dessa para um ser humano, né? Que bom que o presidente está aí. A gente queria que ele estivesse construindo mais harmonicamente com todo o Brasil, como a gente espera de um estadista, né, um chefe de Estado como ele é, mas tentando tocar o Brasil do jeito dele. Obrigado por ter estado com a gente. Quero que tu volte para a gente conversar um pouco mais sobre o movimento civil organizado, né? A sociedade civil organizada, esse movimento que tu há muitos anos propaga Brasil afora e vai organizando ele também da forma como hoje ele está disposto. Teu ponto final, Luciano. Então, Rodrigão, agradecendo aí pelo convite. Cara, que coisa boa poder rever esse meu amigo aí de adolescência, onde tudo começou no movimento estudantil. Cara, uma maravilha. Não tenho como expressar em palavras aí a alegria que a gente sente aí em poder estar com você. Prazer te conhecer, o Wilson também. Mas deixando aí, de repente, deixando essa questão aí do ponto final, tá? Gente, sobre a questão de dispensa de licitação, tá? O próprio governador aqui em Santa Catarina, ele tá para cair por causa disso daí, certo? Gente, não se enganem e não deixem ser enganados, tá? A Rede Globo de televisão, ela tava, antes dessa pandemia, ela estava basicamente quebrada, tá? Ela estava basicamente quebrada. Justamente por causa da pandemia, tá? Hoje acontece o quê? Dispensa de licitação em várias questões, tá?
Deixaram de ganhar dinheiro federal? Deixaram, mas em compensação ganharam muito dinheiro por causa da pandemia de governo estadual e de prefeituras. Hoje, não sei se está acontecendo a mesma coisa no Rio Grande do Sul ou outros estados aonde vai chegar o teu programa, Rodrigão. Mas assim, hoje eu vejo muita carinha de prefeitos de cidade do interior e vejo muita carinha do prefeito da capital de Florianópolis e eu via muito também o governador aqui do estado. Tá? O que acontece? O próprio prefeito de Florianópolis, na última votação da Câmara Municipal para aprovação do orçamento, simplesmente foi destinado 79 milhões de reais, tá, para o gabinete do prefeito, para ele poder gastar com mídiazinha vagabunda, certo? Então não se engane, gente, não se engane. Quando você vê a Rede Globo colocar esses números aí, o pessoal está morrendo porque eles fazem aquela carinha de triste e tal, mas na verdade estão ganhando muito dinheiro público, por causa da tal da dispensa de licitação, certo? E tem muita coisa envolvida aí. E isso tudo, a sociedade civil organizada como movimento, nós batemos em cima dessa tecla. Então você imagina, né, o tipo de inimizade que a gente acaba ganhando com essa gente poderosa da mídia aí, que de certa forma acaba utilizando esse espaço que deveria ser para fiscalizar o poder público, mas não, eles fazem a troca, né? No último governo aí eram 39 ministérios para poder dar o cala-boca do poder legislativo, né? O Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Se tornou basicamente aparelho de partido político, né? Ou seja, nós não temos mais uma democracia, e a imprensa, que deveria ser livre para poder fiscalizar, para poder cobrar, ver onde é que está indo esse dinheiro público, simplesmente se vendeu por propagandinha da Caixa Econômica, Banco do Brasil e obrinha do governo, entende? Então, para dar esse nosso ponto final, reflitam aí, gente, sobre essas questões que nós levantamos, né? E sejam sociedade civil organizada e não deixe esse soldado aqui sozinho em campo de batalha. E se alguém quiser bater uma foto com o mergulhador, por favor, não vai dar facada em ninguém. Bem, Luciano, obrigado pela tua presença, agradecendo essa bancada maravilhosa dessa terça-feira, convidando vocês todos para amanhã à noite, às 21 horas, não tem Estação Hamburgo, tem Live do Bem. Nosso amigo Pablo Rodrigues vai receber o Samuca, Cauê Malman e com a gente o palhaço Teteco. A gente vai estar fazendo um grande movimento ao vivo, direto dos estúdios da nossa Vale TV, junto às duas entidades muito importantes na cidade, faz um belíssimo trabalho, a ABEF e nosso querido Banco de Alimentos aqui da região do Calçado, né, que atende exatamente as cidades da nossa Vale TV. Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo. Agradecendo demais a sua audiência, a gente espera contar amanhã à noite com a sua presença na nossa live e, se possível, fazendo doações, se possível, levar uma caixa de leite lá na Vale TV ou participando com o QR Code que vai estar na tela, fazendo doação diretamente para essas duas entidades. Obrigado a vocês, obrigado, carinho da sua audiência. A gente volta com o nosso Estação Hamburgo na quinta-feira. Vai estar junto comigo aqui na nossa bancada, a Vivian Laup, a Luciana Villarreal e o Christian Becker. Até lá!